Marco Aurélio Mello, que é o relator do caso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Esses são os ministros que enterraram a luta contra a corrupção no nosso país. Esses votos, esses ministros que votaram contra a prisão após julgamento em segunda instância, acabaram com a luta contra a corrupção no nosso país. Eles tornaram o país ainda mais impune, ainda mais o país da impunidade, aliás. Eles fizeram com que os corruptos desse país ficassem ainda mais impunes. Quem são os ministros do STF aqui? Olha que nojo que dá dessa bosta dessa Suprema Corte. Nós temos o Celso de Mello. O Celso de Mello, ele tá lá desde o Sarney. Muito antes de você ter inclusive nascido, provavelmente você que tá assistindo esse vídeo, o cara já tava lá. Você acha que ele é um cara... Você acha que ele entende hoje o que é um brasileiro trabalhador? Esse cara tá numa boa. Esse cara se considera um semideus. Esse cara não é mais um ser humano. Agora ele é um semideus. O cara tá lá desde a época do Sarney. Nós temos o Ricardo Lewandowski, que foi aquele cara que de fato deu um golpe. E quando você dá um golpe, quando você rasga a Constituição. Ele rasgou a Constituição e fatiou o impeachment da Dilma, não retirando os direitos políticos dela, conforme estava escrito na Constituição. Gilmar Mendes, que esse solta bandido mais do que mulher troca de roupa. Você sabe disso. Agora tem mais uma coisa que às vezes a gente não lembra. Ele não se declarou inapto para julgar e julgou o caso do seu padrinho de casamento. Você acha que esse cara é republicano? Você acha que esse cara está se importando com o que está escrito na Constituição? O cara está cagando para isso. O cara vai para Portugal toda hora lá, se acha um semideus. Nós temos o Dias Toffoli, que é o presidente, inclusive, que foi quem deu o voto de Minerva aqui. O Dias Toffoli é aquele cara que tem um vídeo onde ele se orgulha de ter roubado um processo. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Naquela época, a gente era tão louquinho. Eu roubei um processo que eu sabia que ele roubou um processo. Assumiu e deu risada. Ele é o cara que não conseguiu por mais de uma vez passar num concurso para ser juiz. É um desqualificado tecnicamente, além de um mau caráter. A meu ver, porque eu também não quero ser preso. Então, a meu ver, ele é um mau caráter. Esses são os ministros que julgaram. E nós temos o Marco Aurélio Mello, que é o cara relator do processo. É quem relatou essa bosta desse processo. Eu quero lembrar que o STF já mudou de entendimento sobre a prisão em segunda instância várias vezes nos últimos 10 anos. Aliás, se você pegar nos últimos 30 anos, que é a idade da nossa Constituição, já mudou mais, né, esse entendimento, como eu falei, do que homem troca de cueca. E olha que interessante, todas as vezes que mudou o entendimento, foi para beneficiar alguém. Foi porque estava rolando um escândalo de corrupção, os caras mudaram o entendimento. Coincidência, né? Como o nosso STF é limpo, como o nosso STF é confiável, é sólido, é republicano. Só para vocês terem uma ideia, o Marco Aurélio Mello, olha a aura de semideuses que esses caras acham que são. O Marco Aurélio Mello, há pouco agora, ele interrompeu um julgamento porque uma advogada se referiu aos ministros como vocês. Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. É uma doutora? Sim. Professora? Peço desculpas, Vossa Excelência, né? Talvez pelo nervosismo. O senhor, Vossa Excelência, tem toda a razão. Peço desculpas, é o que eu posso fazer no momento. Mas voltando a... Realmente, no artigo 16, aqui diz que os ministros têm prerrogativas garantidas para que eles sejam, para que você se refira a eles como Vossas Excelências.
Só que na prática, quem é que liga para isso? Olha o tamanho do orgulho de um bosta desse. Não, veja bem. Vocês não. Vossas excelências. Esse cara é tão nojento, ele é tão nojento, que ele recusou ir numa solenidade, né, que foi ali, partiu do cerimonial. Segundo ele fez um ofício e despachou o ofício, escrito o seguinte: integrante de cerimonial não se dirige diretamente a ministro do Supremo. O cara é um bosta ou não é? O cara se sente o deus da parada ou não se sente? Não. Mestre, aqui, o cerimonial não pode se dirigir diretamente ao Supremo. Nós temos vários casos disso. Nós temos os ministros individualmente, né, se achando o máximo do máximo. Né? Você tem ali o caso, né, em abril desse ano, do Alexandre de Moraes, que não votou contra a prisão em segunda instância, mas ele se recusou a ser revistado no aeroporto. Isso é padrão mundial. No mundo inteiro, seja você quem for, você vai ser revistado no aeroporto. Não. Mas o Alexandre de Moraes é ministro do Supremo do Brasil, então ele não pode passar por revista. Nós tivemos o caso onde o Lewandowski, esse lixo, mandou prender um advogado que levantou o celular e falou: eu tenho vergonha do STF. Opa, como ele faz isso com o ministro Supremo? Prende o cara. Olha o país de merda que a gente vive, com os filhos da puta desse, fazendo esse tipo de decisão para beneficiar os amiguinhos dele. Tanto isso é verdade que até simbolicamente você vê. Existe um cara, olha a foto do cara aí. Esse cara, ele se chama Cacai. Ele é advogado de 17 réus na Lava Jato. Deve ser uma coincidência, né? Que um cara é advogado de 17 réus na Lava Jato, né? Como que será que ele tem esse trânsito? Você reparou na foto onde ele tá? Ele tá no Supremo. Sabe como ele tá vestido? Ele tá de bermuda. Ele se sente tão em casa dentro da Suprema Corte, onde você não pode o cerimonial não pode nem se dirigir diretamente ao ministro. Um advogado não pode nem chamar o ministro de você, tem que chamar de Vossa Excelência. O cara se sente tão à vontade que até de bermuda o cara aparece ali. Essa é a Suprema Corte desse país. E agora eles fizeram essa decisão, né, onde basicamente vai soltar milhares de presos do Brasil. O mesmo STF que exigiu lagostas para alimentação dos ministros, não sei se vocês lembram disso, o STF, não só os ministros individualmente, mas a instituição, eles enquanto instituição, eles se acham tão acima da população média que enquanto tem moleque estudando em escola de lata, tem gente passando fome, os caras querem lagosta para comer. Esse é o recado que passa essa bosta dessa Suprema Corte do nosso país. Quando a gente tá aqui se fudendo nessa merda, pra se fuder, pra pagar imposto dos caras que recebem os mais altos salários dessa porra dessa república, eles estão comendo lagosta, eles estão exigindo lagosta pra comer na porra do jantar. Enquanto isso, os caras estão fazendo decisão que vai beneficiar milhares de presos. E não só isso, porque a decisão é o seguinte, olha que bosta. Toda decisão que deixa a pena, né, que beneficia o réu e deixa a pena mais branda, ela serve retroativamente. Mesmo que a gente passar a PEC, onde muda essa porra desse entendimento binário, desse entendimento ridículo e subjetivo de se pode ou não pode prender após após julgamento de segunda instância, o que é dali pra frente, só conta dali pra frente, porque dali pra trás já tem o benefício pro réu, já era. Aí você fala, e aí, agora o Lula vai ser solto amanhã? Não necessariamente amanhã, porque o STF ainda tem que, de fato, publicar a sua decisão, ainda tem o tempo do recurso do Ministério Público, e depois disso, aí sim sai a decisão, e com certeza o Lula vai ser solto, que inclusive é uma contradição, porque o bosta do Lula, o lixo, o ladrão do Lula, ele falou que não, daqui eu não saio. Eu só saio da prisão quando eu provar minha inocência. Eu quero ver se ele vai sair então agora, quando a decisão de prisão, revogação de prisão em segunda instância for feita. Porque isso não é prova da inocência. Isso não é prova da inocência. Isso só significa que ele vai ter mais recursos. E se essa porra andasse, com certeza ia ser chancelado que ele é um bandido. Mas agora eu quero ver se ele vai ficar... É óbvio que ele não vai.
E todos os outros que você pode imaginar que a gente estava correndo atrás de prender. E aí você pode pôr todo mundo. Você pode Genuíno, Zé Dirceu, Temer, Aécio Neves. Acabou. Acabou essa merda, acabou. É só daqui pra frente agora. Quem tá pra trás, valeu a pena roubar. Esse é o recado desses bostas, desses ministros do STF, que são os filhos da puta. E não tem papas na língua. São filhos da puta. Esses dias escreveram uma matéria. Ah, o palavroso youtuber que xinga ministro do STF de filho da puta. Xingo mesmo, caralho. Então manda me prender nessa porra. É o que um cara desse? É o que um bosta desse? Que não quer ser revistado quando entra no avião, que quer lagosta pra comer, que rouba processo e não passa na